Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Vera Oliveira. Estou feliz por ter você aqui comigo novamente. Hoje eu vou falar sobre Ho'oponopono curando doenças. Do meu processo, como eu curei uma doença física apenas com as limpezas do Ho'oponopono. Saúde, né, gente? Todo mundo sabe que é uma peça primordial, né? Tudo na nossa vida. Então, se a gente não tiver uma saúde perfeita, se a gente não tiver a nossa mente perfeita, curada, limpa, nós não somos ninguém, né? Porque nós dependemos da nossa saúde. E muitas vezes a doença se manifesta através de uma emoção contida lá atrás, no nosso consciente, algum episódio, algum fato que aconteceu na nossa vida, que marcou naquele momento e que a gente ficou assim, trabalhando muito aquilo, né? Pensando muito naquela emoção, que seja um sentimento, que seja uma raiva, uma mágoa muito profunda, principalmente mágoa, rancor, né? Ressentimento com alguém, vira doença. O não perdão vira uma doença, e muitas vezes a doença leva até o óbito, né, gente? A gente sabe que tantas pessoas não perdoam, né? Eu como terapeuta atendo muitas pessoas que chegam pra mim querendo fazer terapia para aprender a perdoar. E o pior de tudo não é nem os outros. A pessoa quer se perdoar e ela não consegue. Por tantas coisas que ela fez com ela mesma, por tantos maltratos que ela fez com ela mesma, e ela gostaria de se auto-perdoar e não consegue. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, gente. O quanto é importante a gente, nós nos auto-perdoar. E através do nosso auto-perdão, perdoar as pessoas que nos magoam no nosso dia a dia, não levar tudo pelo lado pessoal, aprender a olhar com os olhos de amor, com os olhos de Deus, para todas as pessoas que muitas vezes as ofensas que elas nos fazem, gente, é um desabafo a ela mesma, a própria pessoa, que às vezes é tão contida ali na raiva, no rancor, quer aprender a se perdoar e a perdoar os outros e desconta tudo em cima de nós. E muitas vezes nós pegamos isso e levamos para o nosso pessoal, alimentando todo dia aquela pontinha ali de desamor, de rancor, de mágoa, de tristeza, de algum desafeto, principalmente de gente, né, dos nossos familiares mesmo, da nossa convivência, que traz tantos desafios para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo e como eu fui curada pela espiritualidade praticando o Ho'oponopono. Quando eu comecei o meu processo no final de 2018, começo de 2019, eu fui trabalhando o Ho'oponopono em mim ali, fazendo Ho'oponopono para mim todos os dias. Pelas situações que aconteciam ali no meu dia a dia, eu gostaria muito, muito de limpar. Então, quando você começa a fazer o Ho'oponopono para você mesmo, gente, as memórias vão se despregando do nosso inconsciente, se manifestando como ações na nossa vida. Às vezes nós lembramos de coisas que estavam adormecidas há anos no nosso inconsciente. E assim, do nada, né? A gente sabe que não existe, mas o Ho'oponopono vai fazendo esse trabalho. Então, mais ou menos em 2020, eu fazendo as limpezas do Ho'oponopono, limpando as memórias, trabalhando em mim o auto-amor, me perdoando pelas coisas que eu fiz a mim mesma, né? Que eu não deveria ter feito, mas como corrigir se eu já tinha feito? Então eu comecei a me auto-perdoar. Velho, eu sinto muito. Eu lembrando das coisas e eu me perdoando a todo momento. Eu lembro que eu estava passando por alguns desafios, sobrecarregada, né? Porque eu já disse aqui em alguns vídeos meus que após o falecimento, a perda do meu pai, eu fui ajudar minha mãe
no comando das coisas que eram do meu pai, ajudar minha mãe a organizar. E até então, em vez de ser só uma organização, eu acabei assumindo 100% a responsabilidade da casa da minha mãe, deixando os meus irmãos sem fazer a parte deles. Eles não são errados, errado fui eu que abracei, por amor à minha mãe. Eu resolvi organizar as coisas para ela, e quando eu me vi, eu já estava lá dentro, organizando a casa da minha mãe, todos os aspectos. Eu tinha minha casa, tinha meu trabalho, então essa época eu fiquei muito sobrecarregada mesmo, e fiquei muito chateada, magoada, porque às vezes nós nos doamos tanto ali dentro do nosso contexto familiar e a gente não é reconhecido, né? Hoje eu sei que o reconhecimento principal eu que tenho que me dar. Se as pessoas não reconhecem o que eu faço, aí não é problema das pessoas, não é problema meu, é problema das pessoas que não reconhecem. Então hoje isso não me afeta mais. Mas nessa época afetou muito. Mas a espiritualidade é tão linda com nós, tão fundamental, que antes da doença se manifestar, a espiritualidade já te dá a cura. E eu sempre, desde que eu conheci o Ho'oponopono, que eu comecei a fazer a água solarizada, eu nunca mais tomei outra água que não fosse água solarizada. E aonde eu vou, eu levo a minha garrafinha de água solarizada. Então, gente, o que aconteceu? Teve uma noite que eu sonhei que eu estava num lugar, né, um lugar muito bonito, assim, parecia um shopping, mas era um lugar bem tranquilo, bem sossegado, assim. Eu falo que parecia um shopping em questão da estrutura, que era um lugar de vidro, assim. Mas nem se compara com o barulho, com a confusão que existe no shopping, né? Então eu estava nesse lugar, eu cheguei de elevador, esse elevador era aberto, assim, de vidro, né? Eu via todo o jardim ali de fora, muito lindo. Eu cheguei nesse lugar e aí tinha duas senhoras, todas de branco ali, e ficou conversando comigo ali, explicando algumas coisas da vida ali pra mim. É como se eu tivesse ido para esse lugar por uma entrevista. Me explicou que eu teria muitos desafios na vida e que algum desafio que eu ia passar mais profundo, eu ia entender o significado mais para frente. Me perguntou também, uma delas, o que Deus significava para mim, na minha vida. Eu disse, Deus, né, no meu entendimento, era o começo de tudo, o meio de tudo e o fim de tudo. O começo, o universo, o meio, o universo e finalmente o universo. Eu sou uma parte do universo. Eu respondi, fiz continência assim e tal. E aí, ela me falou assim, ó, você vai usar, tinha uma garrafa de água solarizada em cima da mesa lá. Você vai usar essa água solarizada todos os dias no seu pé. Eu falei, tá. Eu de vez em quando eu uso a água solarizada dos meus pés, falei assim, mas eu não uso constantemente. Aí esta senhora, né, falou assim, não, você vai usar água solarizada dos seus pés. E falou mais algumas coisas lá, e aí eu acordei assim, né, que eu sei que isso não é um sonho, era uma viagem astral, né, gente? Eu estava encontrando com a minha mentora espiritual. Mas eu não me dei conta disso. Passaram-se alguns meses, apareceu um nódulo no meu pé esquerdo. Eu fiquei muito assustada, assim, porque eu não tinha nada nos meus pés, né? Eu não tinha nada, assim, na planta aqui em cima, assim, do pé, ali perto, entre aquela junta, o calcanhar ali, onde a gente vira o pé. Eu lembro também, o que aconteceu? Depois, né, eu juntando assim as coisas para eu entender o que estava acontecendo, esse desafio, né, que eu passei, muitos desafios, inclusive eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, no pé mesmo. E eu tinha ido no médico, no ortopedista, que é um dos melhores aqui, e ele tinha me diagnosticado com o pé pleno. O meu pé reto, né? Não tem essa curva. Gente, perdoa o latido da Lara aí, tá? Que no sítio, né? Não pode ver os cachorros da rua, não, que late. Vamos dar importante a gente continuar um assunto aqui que tá interessante, né?
eu não tenho essa voltinha dos pés, não tenho. Então, nisso que eu fazia muito movimento, andava muito, começou a dar inflamação aqui. Aí o meu nervo aqui, ó, essa parte aqui que seria do pé aqui, começou a doer muito, muito nessa época. Aí eu fui no médico e falou isso e tal. Comecei a tomar os remédios, melhorou, fiquei bem, graças a Deus, não estava sentindo nada. Aí quando aí passou um tempo que eu tinha sonhado, esse sonho que eu tinha encontrado com a minha mentora lá no sonho e tal, apareceu esse nódulo no meu pé esquerdo. E ele era um caroço bem grande. Eu fiquei muito assustada porque ele não doía, mas ele era duro e era muito grande aqui assim no pé, né? Eu fiquei assustada, né? Falei, gente, que coisa. E eu assim, tava bem visível. Se eu colocasse uma calça, um short, uma saia, uma calça mais curtinha, aparecia e tava muito feio. Dependendo do sapato, né, que eu fosse colocar, aparecia e era muito feio. Não era uma coisa muito bonita, não, esteticamente falando, não era bonito. Aí mais uma vez, né, eu fiz Ho'oponopono. Comecei a fazer Ho'oponopono para aquilo ali, para que a espiritualidade me mostrasse o que eu não estava enxergando, o que aquela situação estava me mostrando, que eu não conseguia ver. E fazia o Ho'oponopono todos os dias. Todo momento que eu lembrava, eu fazia o Ho'oponopono. Gente, aí, como demorou um pouco para acontecer, eu tinha me esquecido do sonho. Aí um dia, fazendo Ho'oponopono para limpeza de memórias ali na volta do dia, eu lembrei do sonho. Eu lembrei, joga água solarizada no pé. Aí o que eu fiz? Eu comecei, colocava minhas garrafas para encher as garrafas, colocava no sol. E todos os dias, mais ou menos entre 10 ao meio-dia, eu ia lá pro sol e jogava água solarizada. Eu imaginava aquela água limpando e curando ali aquele nódulo do meu pé. Gente, sem brincadeira, uma semana depois, 7 dias, eu não tinha nada mais no pé. E olha que antes de eu fazer isso, eu fui ao ortopedista novamente. O ortopedista me disse, eu fiz uma ressonância, eu fiz os exames, não deu nada demais, mas ele simplesmente falou assim, é estético e você não vai mais poder calçar sapato fechado. Se você quiser fazer a cirurgia, nós vamos fazer para retirar. Eu falei, tudo bem, vou organizar aqui e nós vamos fazer cirurgia porque eu quero retirar, porque não é bonito. Como eu não vou poder calçar um sapato fechado mais? Como eu vou me limitar aquilo ali? Ele me deu os papéis de encaminhamento para cirurgia. E antes da cirurgia, eu comecei a jogar água solarizada nos pés. 7 dias depois, eu não tinha nada mais nos meus pés. E nunca mais voltou. Nunca mais eu tive nada e nunca mais voltou. Eu fui curada com o Ho'oponopono e com a água solarizada, gente. Foi a minha fé, mesmo que o Ho'oponopono você não precisa fazer com fé que ele funciona, porque o Ho'oponopono é limpezas de memórias. A gente não sabe o que a gente está limpando, mas a gente sabe que limpa. Então, esse relato meu, gente, é muito importante para você hoje, que está passando por algum desafio na saúde, que o médico já te... Que médico, gente... Eu não vou em um médico só não. Quando eu tô com problema, geralmente eu vou em 2, 3 para fazer ali um balanceamento da situação, do diagnóstico dos 3. E aí eu vou entrar com o meu protocolo. Como terapeuta, né, gente? Eu tenho que curar a mim primeiro. Eu tenho que cuidar de mim primeiro. Então, como eu vou falar para você que funciona se eu não me curei, se eu não tive nenhum relato importante? Mas hoje, para você que está passando por algum desafio na sua saúde, Ho'oponopono e água solarizada, e a certeza de que você vai limpar tudo que está te atrapalhando. Aprenda a não guardar mágoa, nem rancor, nem ressentimento. O auto-perdão
E também o perdão, né? Perdoar as outras pessoas. O benefício é mais nosso de quem precisa. A gente precisa perdoar, na verdade. Porque quando a gente tem a consciência de que a gente perdoou, do que a mente da gente está tranquila, que a gente pode ficar sossegado, não tem por que se preocupar se o outro não perdoou. Porque o importante é você. É você buscar o auto-perdão para você, para a sua vida. Então hoje, não desanime. Procure a orientação divina. Com o Ho'oponopono você pode tudo. Se você acreditar, se você confiar em você. Gente, eu tenho muitos relatos. Vou fazer um vídeo falando de depoimentos meus e de depoimentos que eu recebo todos os dias de pessoas que curaram, que se transformaram, que transformaram a sua vida e a vida de outras pessoas através do Ho'oponopono. Então, hoje, se você está passando por algum desafio, seja na saúde, no casamento, no trabalho, seja com filhos, seja qual for, Ho'oponopono. Não precisa ser 108 se você não quiser. Mas vai direto no ponto. Vai direto naquilo que está te incomodando. Se você não consegue se perdoar, faz o Ho'oponopono para o perdão. Perdão abençoado. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Tristeza, mágoa abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo. Ho'oponopono é um mantra, gente. É um mantra de perdão, de autocura, de autoamor. De você com você mesmo. Tá bom? Então, eu quero te convidar hoje, agora, nesse momento, a voltar para dentro de você, no seu templo mais sagrado, e fazer uma petição para a divindade, nesse momento, para limpar em você e curar em você tudo que está te incomodando, tudo que está te atrapalhando, tudo que está te deixando triste, que não deixa você seguir o seu caminho, o seu autoconhecimento, que limpe, que transforme, e pedindo com amor, porque a divindade, Deus que habita dentro de nós, está só esperando a gente fazer essa petição, está apenas esperando a gente dar o comando para Ele, a gente liberar esse perdão, essa cura, esse alto amor, tá bom? Muita paz, muita luz, muito amor para você. Divindade, limpa em mim todas as memórias de dor, de doença, de escassez e de pobreza que eu compartilho com todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Limpe e transmute energia de pura luz e puro amor. Eu sinto muito. Por favor, me perdoa. Eu sou grata. Eu te amo.